Tá, eu vou tirar o elefante da sala. A treta, né? E eu não vou aprofundar no que aconteceu, porque todo mundo viu, então eu vou para a consequência, porque eu acho que vai ser mais produtivo. Segundo o levantamento da Brandwatch, 51% das menções ao ocorrido foram favoráveis ao Flávio. O discurso dessa faixa foi de que o vídeo enfraquece o único candidato que pode vencer o Lula, que o presidente Bolsonaro indicou o Flávio, e nós temos que fortalecer a campanha, já que os vídeos da Michelle deram muita munição para a esquerda, o que de fato é verdade. Ainda segundo o levantamento, 29% das menções eram favoráveis a Michelle, citando que a aliança com Ciro Gomes vai fortalecer apenas o Ciro Gomes, que é um algoz do bolsonarismo, e que os ataques a Michelle, vindos da própria base bolsonarista, já tem um tempo que passaram do ponto. O que eu também considero uma verdade. A parte que apoiou o Flávio deixou claro que isso era um episódio de casos de família e que essa roupa suja deveria ter sido lavada em casa, que a Michelle deveria ter chamado o Flávio para conversar no privado. Do outro lado, a parte que defende a Michelle disse a mesma coisa, mas alegando que o Flávio deveria ter chamado a Michelle para conversar. E, gente, ambas as coisas poderiam ter acontecido e teriam evitado toda essa situação. Mas antes que você fale que eu tô em cima do muro, não se preocupa, eu tenho um lado nessa treta. E eu tô do lado desse cara aqui. Sou trabalhador, mas não tem como. Como é que eu vou andar nesse país? Como que eu vou sair do lugar? Sabe? Como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Virou luxo nesse país. Tá, não era o que você esperava, mas calma aí que eu tenho um ponto. Uma parte da direita tá realmente cobrando que você fique de um lado nessa história, e tudo bem, foi uma treta muito grande. Você pode ter esse lado, é direito seu. Mas eu vou falar um negócio que eu tô falando tem mais de 6 meses e acaba irritando essas mesmas pessoas que me cobram um lado. Em 2022, estávamos todos unidos, entusiasmados, empolgados e com sangue nos olhos para dar a vitória pro Jair. E nós não conseguimos. E aí a galera tá achando que nós vamos conseguir em 2026 totalmente fragmentados? Ah, Bárbara, mas o que a Michelle fez foi muito sério. Concordo? Na verdade, eu acho que todo mundo concorda. E eu poderia ficar aqui falando por vários minutos sobre cada ponto do que foi o discurso no vídeo e encontraria quem concordasse comigo e quem discordasse. E sabe no que isso ajudaria? Em nada. E eu tô falando isso porque do momento que o Flávio soltou um vídeo dizendo: quero reforçar o convite que eu já tinha feito para a Michelle, justamente porque eu acredito que o diálogo, o respeito e a união vão ser sempre o melhor caminho. Então o convite segue de pé e o coração segue aberto, Michelle, porque a gente tem que focar no nosso Brasil, a gente tem que resgatar o nosso país. E sozinho é muito mais difícil. Preciso de todo mundo junto comigo. Posso contar com você? O futuro presidente, amém, tá pedindo união, tá pedindo para Michelle agregar com ele, porque com a base dividida vai ser muito mais difícil que ele derrube o PT, o Lula, que o povo representado pelo cara lá na Paulista tá refém. E em que vai ajudar em algum lado nessa trincheira eu apontar o dedo para a cara de alguém e ajudar a fomentar o racha há 3 meses e meio da eleição? Meu amigo, nessa altura do campeonato eu não quero ter razão de nada. Eu quero ganhar essa eleição. E eu acho que todo mundo que tá aqui também quer. E se toda essa confusão teve que acontecer para, no final das contas, um grupo que nunca deveria ter rachado se reagrupar, sairemos dessa não apenas mais fortes, mas mais maduros politicamente. Mas é que, se eu realmente tiver que culpar alguém por tudo que está acontecendo, eu vou culpar só uma pessoa, o senhor Alexandre de Moraes. Foi o ministro Alexandre de Moraes que proibiu o presidente Bolsonaro de falar com quase 200 pessoas, incluindo seu próprio filho Eduardo e o presidente do seu partido, Valdemar, em ano eleitoral. Foi o Alexandre de Moraes que proibiu postagens nas redes sociais do presidente Bolsonaro para que ele não pudesse se comunicar de forma alguma. E é óbvio que nada disso estaria acontecendo se o líder pudesse falar. E sem a voz do líder ecoando nas pessoas, a bateção de cabeça era inevitável. O Lula, enquanto estava preso, tinha a sua cela aberta, reuniões diárias de campanha e improvisou inclusive um gabinete para receber visitas e gerar fatos políticos para que o seu nome não saísse nem do noticiário, nem da boca da militância.
O perfil do Lula no Twitter seguia ativo com postagens diárias e o Lula sequer se dava ao trabalho de responder como ele fazia isso da cadeia. Ele só ironizava e estava tudo bem. Com Lula preso, o PT continuou com o seu líder coordenando a campanha eleitoral, dando direcionamento. Com Bolsonaro preso, o silêncio foi a ordem. O que está acontecendo agora na direita não é um infortúnio. Foi planejado. E isso não é achismo. Olha essa matéria da CNN de dezembro de 2025. Para ministros do STF, prisão domiciliar de Bolsonaro é questão de tempo. Integrantes do Supremo reconhecem a possibilidade de transferência para depois das eleições de 2026. Mas ainda não está claro para você? Vamos abrir aspas para a matéria. Na Suprema Corte, porém, a avaliação é que seria mais seguro conceder o regime domiciliar após a conclusão da eleição presidencial para evitar que o ex-presidente tente interferir no processo eleitoral. O receio é de que Bolsonaro grave vídeos ou despece informações falsas por meio de interlocutores políticos durante visitas em sua residência. Fecha aspas. Vem cá. Desde quando o momento de conceder um direito passa a depender do peso político da pessoa? O direito existe para se fazer valer o que está na lei, não no calendário eleitoral. Se o líder da oposição precisa ser deletado da vida pública para não influenciar uma eleição, a pergunta que sobra é: estamos protegendo a democracia ou administrando quem pode participar dela? Hoje é com o Bolsonaro, mas esse precedente está aberto. E amanhã vai poder ser usado contra qualquer um. E eles nem se dão trabalho de esconder. Tá no jornal, para qualquer um ler. Se o Bolsonaro pudesse se manifestar, essa treta no Ceará entre o pai do André, a Priscila e o Ciro Gomes sequer teria chegado até nós. O líder teria decidido e comunicado a sua decisão. Se tivesse algum problema, ele teria resolvido. Mas o líder foi silenciado. E agora existem interlocutores nas matérias de jornais que estão atendendo a todos os gostos. Esse é o cenário que foi planejado para nós. E eu odeio admitir que estamos seguindo esse roteiro enquanto o Brasil está despedaçando bem na nossa cara. A nossa energia está indo embora brigando com quem deveria estar ao nosso lado na trincheira. E aqui, falando muito sério, eu espero ver a Michelle aceitando o convite do Flávio para que a gente assista essa união publicamente, que seja o fim desse episódio do Casos de Família, para que muitos de nós possam se reencontrar nessa trincheira. Porque, galera, a guerra é grande. E, de novo, se isso tudo gerar um recomeço, teremos feito do limão uma limonada. Afinal, é pelo Brasil representado naquele homem lá na Paulista. E isso não é um bom motivo. Isso é o motivo. Mas, Bárbara, de que vai adiantar a união da direita se você mesma disse que em 2022 apenas isso não deu certo? Então, é porque agora eu estou contando com o apoio que os 4 anos do governo Lula deram para o meu argumento. Acabei de sair do mercado agora, ó a lista, R$201, 202, R$202, R$73 aqui é de imposto. Aí eu paro, olha a minha rua. Olha a minha rua buraqueira que é. Veja quanto ficou minha compra aqui, ó. Tá aqui, ó, o valor aqui, ó. Ó, olha aqui. Olha quanto ficou. 1.710. Eu ganho um salário mínimo, gente, como é que eu vivo? Cadê a água? Cadê a luz? Cadê a internet que a gente precisa? 2 sacolas, tá vendo? 2 sacolas, R$242. Ou seja, quase 5 dias de trabalho. Aqui, nessas 2 sacolas, tem quase 5 dias de trabalho. E eu vou achar isso normal? Pô, gente, sinto muito, não acho não. Perdemos o poder de compra. Acabou. Trabalhamos só para comer. Eu vou comprar um arroz, R$35. Eu vou comprar um feijão, R$11 o quilo, o pacotinho. Vou comprar um pó de café, R$35 também. E aí, tu não quer comer alimento não, ô? Parceiro, eu pensei assim, cara, vou parar de falar de política, vou ficar igual detergente, vou ficar neutro, mas não dá não, irmão. A gente tá sendo afetado e pra caraca, ó. Começo do ano, essa garrafa aqui, ó, 300 ml, vendia suco lá na comunidade. Irmão, R$60, R$55. Agora, voltei a comprar no Ciasa. Quanto a garrafa tá custando? R$80, parceiro. Aí você olha pro Brasil e fala assim, o que esses caras estão fazendo de benefício no Brasil para que as coisas venham a ter tanta relevância assim nos preços? Aí eu vim aqui comprar morango com abençoado, que a gente faz o maracujá com morango,
Quanto é que tá a caixa do morango, parceiro? Hoje tá R$30 a caixa do morango. No começo do ano, tá quanto? No começo do ano, quanto tá que tava? Bateu 15. No começo do ano tava batendo 15, mano. A pergunta que não quer calar. O que esses caras estão fazendo para as coisas ficar tão relevantes? Vai pra cima, na luta. Não tem vergonha de serviço. Nunca tive vergonha de serviço. Sempre trabalhei, ó, mão, ó. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida. Nunca tive. Mas de um tempo pra cá, eu já venho cansando. Eu venho guardando uma mágoa dentro de mim. Às vezes eu tento transparecer uma felicidade aqui pra vocês. O cabo desenrolado, tá ali, no pra luta. Sou trabalhador, mas não tem como. Como é que eu vou andar nesse país? Como que eu vou sair do lugar? Sabe? Como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Colocamos semente e esse ano de 2024 é o ano da gente começar a colher aquilo tudo que foi plantado em 2023. Nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora nós vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. Então nós muito trabalho. E eu disse o seguinte, o ano de 2026 é o ano da colheita. Nós reconstruímos, preparamos a terra, plantamos. E aí, você vai de calma? 2027 vai ser o ano da colheita? 2028 o ano da colheita? Quem sabe 2029? Eu sei que em 2022 os indecisos, os centristas, que os apolíticos acabaram sendo convencidos de que, de alguma forma, Lula e Bolsonaro eram iguais. Mas agora, em 2026, eu tenho 4 anos de prova vivida por essas mesmas pessoas que não, eles não são iguais. Aliás, são bem diferentes. Eu tô contando que o bolso dessas pessoas vai gritar mais alto que a ideologia. Que enquanto 59% da população aprova a classificação do PCC e do CV como facções, o Lula anuncia que, abre aspas, ficou triste que disseram que os nossos criminosos são terroristas. Fecha aspas. Aliás, presta atenção no que o Lula disse esses dias para trás. Essas facções criminosas são terroristas para o povo brasileiro, para o povo das comunidades no Brasil. Não são terroristas como você pensa, eles não querem brigar e derrotar o Estado. Eles não querem criar um outro Estado, eles querem dinheiro. Então é diferente. Ficou claro. Lula acha que sim, essas facções são terroristas, mas para o povo brasileiro. Eles não querem dar um golpe, então tá tudo certo. Eles só fazem terrorismo com o povo brasileiro. Eles não precisam ser chamados de terroristas, porque eles só querem dinheiro. Bicho. E por falar em dinheiro, pela primeira vez na história arrecadamos 2 trilhões de reais nos 6 primeiros meses do ano. Quantas vezes dá para acabar com a fome mundial com esse dinheiro todo, segundo a própria esquerda? Galera, cadê esse dinheiro? Ah, mas nós temos o SUS grátis. É mesmo? Então por que tem gente morrendo sentado esperando a triagem? Ah, mas a escola é grátis. Então por que as famílias estão se desdobrando para pagar a escola particular? É pela segurança? Pela manutenção das estradas? Ou pelas regalias pagas pelo governo ao próprio governo e aos seus subordinados imediatos? Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos, eu pelo menos quando estava na ativa pagava o meu junto com a minha equipe. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. E aí tá você, se virando com 2, 3 mil reais no mês, enquanto só no supermercado você deixa 70% disso. Você sabe quanto que o Lula já gastou só em viagem? Já passou do bilhão. Sofás caríssimos, camas caríssimas, tapetes. Teve a reforminha lá naquele laguinho também, lá na Alvorada, que você pagou. Mas é tudo uma questão de prioridade. E é pelo fato de você ter sentido tudo isso e ter se indignado com tudo isso que eu acho que dessa vez vai ser diferente. Entende? Pelo bem de todos nós, eu espero que você tenha entendido. E para encerrar esse tema dessa treta, bom, foi essa que é a manifestação do futuro presidente ontem à noite. E para ficar bem claro da minha parte aqui, a bola para frente, a página virada, vem aqui com a blusa branca da paz para olhar para frente, tá? E vamos embora resgatar esse Brasil junto, tá bom? Não vou responder as perguntas. Obrigado, gente. Boa noite. Pois é. Estamos orando e torcendo muito por isso. Dito tudo isso, deixa eu te atualizar de outras coisas também muito importantes.
Alexandre de Moraes pode sofrer de amnésia, porque ele teve coragem de dizer isso aqui. Presta atenção. Há inquéritos civis, e Suzanin, que são instaurados, hoje diminui um pouco, mas o membro do Ministério Público tem uma notícia, aí ele passa em off para a imprensa publica, e ele instaura o inquérito civil com a notícia de jornal que ele plantou. E aí a pessoa entra com recurso. E o Conselho Superior do Ministério Público fala, não, preciso investigar. Mas não tem nada, não tem nenhum indício. E aí ficam 2, 3, 4 anos. Gente, eu preciso lembrar a vocês que a operação em cima dos empresários bolsonaristas em 2022, por conversas privadas em grupo de WhatsApp, só aconteceu por conta de uma matéria do Metrópolis. E que depois o Tagliaferro veio nos contar que rolou uma fraude processual para se esconder que empresários bolsonaristas sofreram busca e apreensão por conta de uma matéria? Que no dia 17 de agosto de 2022, houve uma matéria do Guilherme Amado, do Metrópolis, em que ele falava sobre o envolvimento de empresários com o presidente Bolsonaro como se eles estivessem agindo ilegalmente. No dia 23 de agosto, Alexandre de Moraes determina uma busca e apreensão nesses empresários. No dia 27 de agosto, os assessores de Moraes, percebendo que não havia uma prova, não havia nada que pudesse embasar juridicamente aquela busca e apreensão, eles pedem a Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, para que ele fizesse uma história, criasse um ambiente para justificar a busca e apreensão que foi feita no dia 23. E aí ele faz um esquema mental, um mapa mental, no dia 22, aliás, no dia 27, com data retroativa para o dia 22, para justificar a busca e apreensão feita no dia 23. Se isso aqui não é fraude processual, nada mais é. E aqui, vocês entendem que essa situação toda ficou por isso mesmo? Que nada aconteceu? Quer dizer, nada não, né? O Tagliaferro foi processado e o juiz é o próprio Alexandre, porque isso aqui é a democracia que eles salvaram, colega. Felipe Martins ficou 6 meses preso por uma viagem que ele nunca fez, mas que saiu no jornal. Por coincidência, do próprio Guilherme Amado. Por favor, nunca se esqueçam desse detalhe. Não se esqueçam do que fizeram com o Felipe. E aproveitando essa deixa, eu preciso que você entenda uma coisa que é extremamente importante, que precisa entrar na sua cabeça. Se o Lula ganhar, ele indica mais 4 ministros para o STF. Mais 4 ministros lulistas para a Suprema Corte desse país. E se você não se importa com mais nada, aqui estamos falando do rumo da tal democracia pelos próximos 20 anos. Acho que dispensa qualquer outro comentário, né? Gonê! Deixa eu falar rapidão do PGR, porque você pode ter lido essa manchete aqui. PGR recusa acordo de delação premiada de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Gonê afirma que proposta tem reduzida utilidade e foi arquivada. Só a título de refrescar sua memória, Paulo Henrique Costa é o cara que foi citado na reportagem do Metrópolis, em que é descrito um encontro com Alexandre de Moraes na mansão do Vorcaro, e que o tema Master foi tratado. Beleza, você viu a manchete, você pode ter ouvido alguém falar sobre isso, mas será que você leu a matéria? Pois é, eu li e eu fiquei estacionada no seguinte trecho, abre aspas. Os tópicos eleitos pelo proponente, ainda que trazidos de forma superficial, dada a ausência de termo de confidencialidade, já permitem a conclusão sobre a ausência de ineditismo, diz o PGR. Fecha aspas. Os tópicos? Então, o Gonê não leu uma delação, ele leu os tópicos que essa delação traria e chegou à conclusão que não. Por esse sumário aqui, tem nada de novo, tá? Sem colaboração para você, seu ex-BRB Paulo Henrique Costa, que encontrou com o Alexandre na casa do Vorcaro. Gente, foi isso que rolou, porque foi isso que eu entendi. E se foi isso, foi interessante, né? Eu achei. E para encerrar esse vídeo, Jacques Wagner, que acabou sendo saído da liderança do governo Lula no Senado. E eu não sei se ele saiu muito de boa não, porque, olha só, Jacques Wagner admite relação com o ex-sócio do Master e diz que reclamou a Lula de pataquada da Polícia Federal. Ex-líder do governo afirma que diretor da Polícia Federal
tem que tomar conta para evitar espetacularização. Senador reconhece caronas e shows e diz que o contrato do Master com Nora foi maior que os 3,5 milhões divulgados, mas nega irregularidades. Foi tipo, você acha que eu vou me vender por causa de show de Taylor Swift, carona e jatinho e 3,5 milhões? Tenha dó. Eu não disse que foi isso, eu disse que foi tipo isso. Mas nem é esse o ponto. O ponto é que primeiro ele reclamou da foto do dinheiro tirada pela PF. Ele disse que isso era muito comum na Lava Jato. E o mais legal é que eles não cansam de deixar claro que eles estão tentando fazer a Compliance Zero parecer a Lava Jato para ver se conseguem cavar uma nulidade. Gilmar Mendes foi lá no Roda Viva e fez a imprensa, que sempre o apoiou, chegar a essa conclusão. Aliás, aquela entrevista do Gilmar ajudou muito. E eu não sei de quem foi a ideia, mas foi muito boa. Tá de parabéns. E nem é ironia. Mas a manchete diz que Jacques Wagner admite relação com o ex-sócio do Master, que no caso seria o Augusto Lima. E nem dava para negar, porque o cara comprou um apartamento pro Jacques pagar depois. Porém, na entrevista, ele cita o Daniel Vorcaro, dizendo que o conheceu quando ele foi se apresentar e depois para levar o ex-ministro do STF e, na sequência, ministro da Justiça do Lula e chefe da Polícia Federal, senhor Ricardo Lewandowski, onde relatou que sim, foi ele, Jacques Wagner, que fez a indicação e que o Augusto Lima teria perguntado o que o Lewandowski queria. No que Jacques respondeu que o Lewandowski queria ser o chefe da consultoria jurídica. Nada menos do que isso. E aí, quando perguntado onde é que foi esse encontro de Vorcaro com Jacques Wagner e o Lewandowski, ele disse que foi no apartamento do próprio Vorcaro e que depois ele saiu e aí ele deixou o Vorcaro e o Lewandowski juntinhos tratando de negócios, que gerou R$250 mil por mês. Negócios esses que, quando revelados pela imprensa, levou o Lewandowski a pedir para sair do Ministério da Justiça e sumir. E até hoje ninguém fala muito dele. Então, eu achei estranho o Jacques Wagner dar essas declarações e eu fiquei com duas possíveis impressões. A de que ele está se adiantando no que ele acha que a Polícia Federal já tem conhecimento, ou sei lá, que ele pode estar dando recados. Mas isso aí é só achismo meu. E o seu? Qual é? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber.